Doutor Odacir, o senhor comeria um carreteiro do Zé Carlos Pires ou não? Bom dia. Bom dia. Olha, eu já comi tanta coisa feito por quem eu não sabia bem quem era, que foi feito pelo meu amigo Zé Pires. Eu comeria com toda tranquilidade, sem problema nenhum. Bom dia. Bom dia. O que manda hoje? O que a gente vai falar? Assunto é o que não falta, né, doutor Odacir? Essa que é a verdade, né? É verdade, mas nós temos que ser criativos. Eu estava ouvindo as entrevistas que você fez até agora durante o programa e pensando, o assunto é este. E eu havia ontem falado com você e nós chegamos à conclusão que deveria também abordar a questão tributária, o movimento à vida em São Paulo. E eu pensei, mas não dá para misturar os dois assuntos. Uhum. E tomei uma decisão enquanto ouvia, né? O Alexandre Velho estava expondo as dificuldades em fazer a abertura da colheita, mas dizendo nós vamos fazer dentro de determinados protocolos. E eu com isso tomei a primeira decisão. Eu venho conversando com a Neimânica a respeito da Expo Direto e quanto a fazer ou não fazer o Fórum do Milho, que está na 13ª edição, porque o Breno Prates, lá atrás, quando eu estava na presidência da Abramilho, me estimulou a criar. E todos os anos o Ney tem dito, olha, não vamos deixar a peteca cair, e agora eu faço através do Instituto de Pesquisa Janelle Martins. Ouvindo o Alexandre falar a respeito do assunto, eu cheguei à seguinte conclusão: não dá para se omitir. A Expo Direto vai haver e o Fórum do Milho, cumpridos os protocolos, vai haver, inclusive com o lançamento daquilo que nós vamos fazer lá no Instituto, que é o Agrevagro, que é a grande discussão a respeito da agregação de valor dentro do agronegócio. Já tem data, doutor Odacir, já tem data Expo Direto? Até eu estou para entrevistar o Mônica aqui nos próximos programas, mas já tem data definida? Se eu não estou enganado, eu tenho quase certeza que é de 1º a 5 de março. Parece que eu tinha ouvido falar alguma coisa assim mesmo. Mas primeiro, eu estava ouvindo e estava para tomar essa decisão. Então, ouvindo o que eu ouvi agora, eu decidi, vai haver o Fórum do Milho e o lançamento desse programa Agrevagro dentro das atividades do Instituto de Pesquisa Janelle Martins. Segundo, eu estava ouvindo aquilo que estava sendo transmitido aos ouvintes da Rádio Acústica, Conexão Rural. Uhum. E eu tenho mecanismos complementares para divulgar isso. Então eu quero dizer ao Alexandre que durante esta semana, nos outros espaços de mídia que eu detenho, este assunto vai ser enfocado e com muita ênfase, para que nós possamos divulgar esse esforço e esse trabalho extraordinário que a Federal Arroz faz. Um trabalho forte, organizado, reivindicatório e respeitável. Eu não vou me referir hoje aos assuntos tratados no programa. Quero agradecer ao Fernando a referência feita por mim num comentário anterior a respeito do Fundesa, que realmente é um fundo, na minha ótica, muito correto. Mas vou me referir a estes assuntos em outros espaços de mídia, serão complementares ao que hoje foi discutido nesse programa durante a próxima semana. Vou me referir à questão tributos e à movimentação à vida em São Paulo. Tenho a convicção de que enquanto nós não tivermos a votação de um novo modelo tributário no país, nós viveremos constantemente discutindo o circunstancial. Os governos precisam mais recursos, propõem aumento de tributo. O contribuinte sabe que tem dificuldade no pagamento de tributo. Um tributo sobre a produção vai terminar incidindo indubitavelmente no consumidor, né? Nós temos algumas questões conceituais por discutirmos. O doutor Antônio da Luz, sempre em nome da Farsul, aborda isso com muita propriedade. Produção deve ser incidente em tributo ou não?
sistema tributário deve contemplar quais fatos geradores para tributar. Tudo isso tem que ser objeto de mudança constitucional. E essas mudanças constitucionais não ocorrem, primeiro, por quê? Porque nós vivemos numa federação. E na federação tem interesses estaduais, interesses regionais diferentes. Nós estamos num país que tem zona franca de determinada região e num país que tem outra realidade tributária em regiões bem diferentes. Nós vivemos num país que tem fundos regionais, até constitucionais, para determinadas áreas do país e não tem para outras. Nós vivemos num país em que nós discutimos aleatoriamente algumas questões tributárias a respeito das quais há opiniões diferenciadas. Por exemplo, um tributo sobre operações financeiras. As discussões são diferenciadas, mas nós discutimos e não se chega a nenhuma conclusão. E o que tem ocorrido é que o poder público, principalmente na área dos estados, porque a União pode se endividar, a União pode emitir títulos, a União tem um banco central, a União tem emissão de moeda, mas principalmente os estados e os municípios, quando se apertam, procuram se socorrer de aumento de tributo e o contribuinte não pode suportar. Então, na verdade, na minha ótica, enquanto não houver a atitude séria de adoção de um novo modelo tributário para o país, deixando bem claro as incidências e quais os seus fatos geradores, os fatos geradores dos tributos, nós vamos viver essas circunstâncias. Os governos tentando aumentar, o contribuinte reagindo. Por isso, me parece muito importante que nós não vejamos a questão reforma tributária apenas como um assunto que está nas nuvens, que se discute muito, e um assunto para o qual nós não devemos dar a devida atenção. Enquanto não a tivermos e não tivermos clareza, nós veremos constantemente essas circunstâncias. E o interesse que é o principal de quem tem que botar essa reforma para ser votada, tanto essa como a administrativa também, para enxugar o custo da máquina administrativa, que é muito alto. Doutora Daci, muito obrigado e um bom sábado, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, igualmente, um grande abraço.